Olá, gente livre, tudo bem com vocês? Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. No livro de Lucas, no capítulo 2, o versículo 39, nos diz assim: Assim que se cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu quero trazer uma reflexão para você nesse momento. Eu não sei onde você está, onde você se encontra, eu não sei qual o seu estado emocional, eu não sei o que está diante de você como uma barreira, não sei nada disso. Mas de uma coisa eu sei, que existe um Deus que cuida de nós em todas as situações. Existe um Deus que nos vê, que nos abraça quando nós precisamos, que puxa a nossa orelha quando nós necessitamos e que nos coloca de volta em um caminho que talvez nós estejamos trilhando de forma errada. Nesse caso aqui, eu quero trazer para vocês uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, para ser mais básico, para ser mais simples, nós vamos falar sobre conhecimento. Você já ouviu falar o velho ditado que não se come manga e bebe leite? Pode dar problema? Os mais antigos falavam bastante sobre isso, certo? Porém, isso é um mito. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Foi transmitido de pessoa para pessoa até que chegasse em nós nos dias de hoje. Você já deve ter ouvido falar que se tá com dor de cabeça, você toma um Doril, geralmente, né? E a tua dor de cabeça vai embora rapidinho. Porém, isso é conhecimento, não sabedoria. Você já pegou uma receita de bolo e você já começou a ler essa receita e você começou a tentar fazer o bolo? Já viu que a experiência do conhecimento colocado em prática é totalmente diferente? Na sua mente tem uma coisa que se chama conhecimento. A sabedoria vem de você colocar o seu conhecimento em prática. E você, praticando esse conhecimento, transformando isso em hábito, você vai gerar em você a sabedoria. Por exemplo, voltamos no exemplo da receita de bolo. Você começa a praticar como se faz um bolo. Todos os ingredientes, a quantidade correta, a quantidade de temperatura correta, quanto tempo ele vai ficar exposto a essa determinada temperatura, e no final você vai ter um resultado parecido, igual ou melhor do que aquilo que você imaginou. Isso é sabedoria. Então, Jesus, desde pequeno, desde a sua infância, ele não ficou parado. Ele não ficou esperando vir tudo do céu. Ele não ficou esperando vir as revelações do céu. Jesus se fortalecia, que é crescer em sabedoria. Adquirir o conhecimento nós adquirimos lendo a Bíblia. Mas transformar isso em sabedoria é quando nós colocamos a Bíblia em prática. Por exemplo, está escrito: ame o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você acha que isso é possível? Você acha que você é capaz de fazer isso? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ué, irmão Leonardo, mas como assim? Você está dizendo que alguma coisa da Bíblia não é possível? Não é isso. É que você só adquirir conhecimento, você vai pegar o versículo bíblico, vai isolar ele, não vai meditar, não vai ver o contexto ao qual ele está inserido e vai começar a fazer doutrinas que são doutrinas de homens,
Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se diz, esse versículo vem com relação a nós. Eu te pergunto, se eu me amar pouco, como será que eu vou amar o meu próximo? Se eu me amar de forma mediana, talvez eu também irei doar essa quantidade determinada de amor para o meu próximo. Se eu me amar muito, isso vai ser muito bom. Então, não adianta você ter conhecimento e não colocá-lo em prática, não transformá-lo em sabedoria. Não adianta, Jesus está ensinando para você que você tem que crescer em conhecimento e graça. Não adianta. Porque se você não fizer isso, se você não olhar para os exemplos de Jesus, você vai olhar para os homens. E os homens são amantes de si próprio. Os homens são grandes amantes do seu ego. Os homens querem trazer as pessoas para si, para o seu ciclo social, para o seu ciclo de vida, e não para aquele que é dono da vida. Então, se nós quisermos realmente saber de sabedoria, se nós quisermos ter em nós a sabedoria de Deus, nós temos que crescer em duas coisas, que é a sabedoria e a graça de Deus. A graça de Deus nós a encontramos quando nós doamos algo para alguém sem esperar nada em troca. A graça de Deus nós a encontramos quando nós amamos incondicionalmente. A graça de Deus nós encontramos quando imitamos as obras de Jesus. E uma dessas obras, a que eu acho mais bonita, a mais tremenda de todas elas, é quando ele chama Judas de amigo. O cara que só traiu, o cara que só roubou, o cara que aprontou todas, o cara pior, digamos, o cara mais... Vamos colocar o maléfico de todos ali. Era Judas, o traidor. E Jesus olhou para ele e disse assim: amigo. Amigo. Jesus sabia o que era amar. Jesus sabe o que é amar. Não é da forma que nós pensamos. Não é pela nossa régua, não é do jeito que nós medimos. Não é por aquilo que nós imaginamos ser, não é por aquilo que nós queremos que seja. É pelo exemplo de Cristo. Quer entender o que é o amor? Leia. Não, vou repetir de novo para ficar bem fixado na tua mente. Quer entender o que é o amor? Leia. Busque na palavra de Deus. Irmão Leonardo, mas existem outros livros por aí que também falam de amor, como William Shakespeare. Um dos maiores dramaturgos da nossa história. Em certo momento ele chegou a dizer que presentes não são contratos. Nós temos também vários outros escritores aí que nós podemos ler e tentar compreender o que é o amor. Agora, essa compreensão de amor é uma compreensão limitada. Ela não nos leva além daquilo que nós precisamos. Porque algumas vezes o vazio que está dentro de nós, ele só pode ser preenchido por alguém que não erra, por alguém que é perfeito, por alguém que deu a sua própria vida por nós. E você vai procurar isso nos meros mortais, nos humanos normais, e você não vai encontrar. Não, você não vai encontrar. Agora, se você vier para a Bíblia Sagrada, livro histórico, livro cheio de fatos, coisas que realmente aconteceram, uma história milenar, aqui você vai encontrar o que é o verdadeiro amor.
E eu não quero que você leve isso para o lado religioso, que você tem que estar dentro de um local, que você precisa estar congregando. Não. A igreja é você. Você precisa se despertar para entender aquilo que Jesus quer para a sua vida. Você é livre. Você é uma pessoa livre. Por isso que eu chamo você de gente livre. Tudo que nós precisamos começa dentro de nós. Nós somos a igreja. É através de nós que o Senhor Jesus, Ele faz os milagres acontecerem, as pessoas serem curadas, as pessoas serem libertas, principalmente libertas de si mesmo. Para compreender o que é sabedoria, para compreender o que é conhecimento, para compreender o que é graça de Deus, para compreender o que é o amor. Amor incondicional. Quer mais um exemplo sobre o amor incondicional? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria para salvar o teu filho da morte? O que você faria? Você seria capaz de dar a sua própria vida pela vida do seu filho? Você mãe, você pai, reflita agora dentro de você e me diga se você era capaz, se você é capaz de dar a vida por um filho seu. Pensa aí um pouquinho. Se você é capaz de fazer um bem por algo que saiu de você, algo que veio de você, que é o seu filho, que é a sua filha, imagine Deus, que é o nosso Criador. Deus, que é o ser eterno, que não teve início e nunca terá fim. O Deus que nós não podemos medir pela nossa régua de conhecimentos ou de sabedoria terrena. Por isso, nós o encontramos quando nós renunciamos o nosso ser para ser aquilo que Jesus pede que nós venhamos ser, tá? São caminhos bíblicos, bases bíblicas. E por que eu gosto desse livro? Eu já li centenas de vários outros livros. Eu sou um amante da leitura. Eu sou um amante do conhecimento que se transforma em sabedoria. E por que nós lemos isso aqui? Toda a base da humanidade, alguns países, algumas leis, algumas constituições, inclusive a Constituição brasileira, ela é baseada nas leis, princípios morais. Todas essas leis foram baseadas nas leis de Israel. Israel com mais de 2000 anos de história. Eu quero que você seja livre. Você não é amarrado a nada, tá? Você é livre para descobrir que você é a igreja, para descobrir que Jesus morreu por você, para descobrir que Jesus também ressuscitou por você, para descobrir, você é livre para descobrir que Jesus age através de você. E você precisa se despertar para isso. Você precisa parar de ir num lugar e começar a ser o lugar. Você precisa parar de congregar com pessoas e precisa começar a congregar com Cristo. Você precisa parar de tomar aquela bela aparência, aquela bela dicção vocal, aquele belo respeito quando você está dentro de um local de reunião, e você precisa começar a usar esses atributos, usar esses adjetivos, para que aonde você estiver, você seja a diferença. Aonde você estiver, a luz de Cristo brilhe em você. Porque é isso que Jesus quis. É isso que Jesus é. O restante são manipulações humanas e formas humanas de agir. Tá bom, queridos? Então, conhecimento, sabedoria e amor. Qual destes três você quer aprender para que você venha brilhar aonde você estiver? E deixa eu deixar uma coisa bem claro aqui. Eu não sou contra que você congregue em determinado ministério ou esteja em uma determinada congregação. Não, eu não sou contra isso.
Eu só quero que você, além de fazer isso, lá no local de reunião, que não é igreja, tá? Depois eu vou explicar isso mais profundo para vocês. Não chamem o local de reunião de igreja. Não chamem. Depois eu vou dizer por quê. Lá não é igreja. A igreja é você, tá bom? A igreja é você, não é lá. Lá é um local de reunião onde a igreja se reúne com outras pessoas que também são igreja. Tá certo, meus queridos? Então, prestem atenção. Pelo amor de Deus, prestem atenção. Tá? Não é difícil de entender, mas você precisa compreender. E para você compreender, você precisa ler. E não somente ler, você precisa ver o texto e o contexto. Você precisa colocar a tua cabeça para pensar. E há uma grande diferença entre você usar a sua cabeça para pensar e para ter pensamentos. Se você for usar só a tua cabeça só para ter pensamento, você não precisa fazer nada. É só você ficar parado e ir rolando as redes sociais, passando, até que a sua mente esteja tão sobrecarregada de informações que você pegue no sono e venha ter milhares e milhares de pensamentos, ou como os loucos por aí, ou algumas loucas que tem por aí, que tem sonho à torto e à direita. Sonhos proféticos, sonhos mirabolantes. A mente está tão cheia, está tão sobrecarregada de informações que gera estes sonhos que biblicamente não tem base nenhuma, tá? Então, fica firme, leia a Bíblia, procure o conhecimento e a graça de Deus. E outra coisa, usa a tua cabeça para pensar, não somente para ter pensamento. Quando você usa a tua cabeça para pensar, aí a coisa muda. Aí o negócio fica mais pesado, porque você vai ter que raciocinar, você vai ter que buscar uma determinada cultura, você vai ter que buscar no dicionário, você vai ter que ver o texto e o contexto, você vai ter que fazer uma interpretação de texto. Tudo isso requer mais da sua energia, vai sugar a sua energia. Tudo isso vai fazer você ter que trabalhar a tua mente para que você venha descobrir o que é a sabedoria. Nós falamos tanto da sabedoria de Salomão, mas poucas pessoas querem ter um encontro com Deus e responder a grande pergunta: você quer riqueza ou você quer sabedoria? Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Se despertem, sejam livres